Oi, gente, bom dia. Todo mundo me ouvindo? Bom dia. Bom Bom dia, dia, Bruna. Bom dia, tudo Deixa eu bem? ver. Bom dia. Tô vendo Bom aqui que dia. alguém disse que não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Hum. Alguém pode me ajudar hoje, aceitando as pessoas que vão entrando depois? Eu posso, só preciso entender e lembrar como é que faz, Bruno. Vou te colocar, Rafa, mas quando alguém pede para entrar, tem que clicar no permitir. Aparece uma solicitação aqui, aí é só apertar permitir. Vou Tá, colocar joia. aqui. Todo mundo sabe em que página que a gente tá? Deu certo aí, né, Rafa? Vi que você... A Eu gente marquei ia, aqui, a gente ia começar a discussão. isso, eu marquei aqui, Chay, no meu livro físico, página 115. 118 no meu. 18, então vejam aí. Ju, seja bem-vinda. A gente está lendo, na verdade, eu estou com esse daqui, da Imago, mas tem o PDF, tem outros também lá no grupo. Eu não sei se você está com algum livro aí a gente vai comentando, falando das páginas. A gente está lendo o caso da M. von N, e vamos começar hoje a discussão. Veja se todos vocês se acham ali. No PDF é no 71. Vi aqui que vocês colocaram. Beleza, e hoje a gente começa a discussão. Deixa eu pegar aqui. Olha, meu Deus, sou a pessoa mais desastrada que eu conheço, já derrubei café aqui. Que beleza. Então, não tem mais ninguém tão perdido aí. Podemos começar? Sim, então beleza. Quem puder, liga a câmera, apareça, gosto de ver vocês. Saber se está fazendo sentido, se não está. Vou começar aqui, tá bom? Qualquer coisa, podem perguntar, tanto aqui do lado, quanto ligar o microfone. A menos que tenhamos, em primeiro lugar, chegado a um acordo completo sobre a terminologia em jogo, não é fácil resolver se um caso particular deve ser considerado como sendo de histeria ou de alguma outra neurose. Refiro-me aqui às neuroses que não são de tipo puramente neurastênico. E ainda temos de aguardar a mão orientadora que fixará os marcos fronteiriços na região das neuroses mistas, que ocorrem comumente e que trará à tona os aspectos essenciais para a caracterização destas. Por conseguinte, se ainda estivermos acostumados a diagnosticar uma histeria, no sentido mais estrito do termo, por semelhança com casos típicos já conhecidos, dificilmente poderemos questionar o fato de que a senhora M. von N. era de histeria. O caráter brando de seus delírios e alucinações, enquanto as outras atividades mentais permaneciam intactas, a modificação de sua personalidade e de seu acervo de lembranças quando se encontrava num estado de sonambulismo artificial, a anestesia em sua perna dolorida, certos dados revelados em sua anamnese, sua nevralgia ovariana e etc., não admitem dúvida quanto à natureza histérica da doença, ou pelo menos da paciente. Se alguma questão pode ser levantada, é apenas a um aspecto particular do caso, que também dá oportunidade para um comentário de validade geral. Como explicamos na comunicação preliminar, que aparece no início deste volume,
consideramos os sintomas histéricos como efeitos e resíduos de excitações. Esse vamos marcar aqui que é importante. Então, consideramos os sintomas histéricos como efeitos e resíduos de excitações que atuaram sobre o sistema nervoso como traumas. Não há permanência de resíduos dessa natureza quando a excitação original é descarregada por abreação ou pela atividade do pensamento. Não é mais possível, a essa altura, evitar a introdução da ideia de quantidades ainda não mensuráveis. Devemos considerar o processo como uma soma de excitação, atuando sobre o sistema nervoso. Se transformasse em sintomas crônicos, na medida em que fossem empregadas ações externas na proporção de sua quantidade. Aí aqui tem uma nota de rodapé. Um relato pormenorizado da tentativa de Freud de explicar a psicologia em bases quantitativas encontra-se em seu trabalho postumamente publicado, O Projeto para uma Psicologia Científica, de 1950, escrito poucos meses depois do presente trabalho. Ele já havia expressado de forma resumida esses pontos de vista no penúltimo parágrafo de seu artigo, As Neuropsicoses de Defesa. Ora, estamos habituados a verificar que, na histeria, uma parte considerável dessa soma de excitação do trauma é transformada em sintomas puramente somáticos. Foi essa característica da histeria que, por tanto tempo, atrapalhou seu conhecimento como um distúrbio psíquico. Se, para sermos breves, adotarmos o termo conversão, aqui na nota de rodapé, Freud introduzira esse termo em seu primeiro artigo sobre as neuropsicoses de defesa. Para designar a transformação da excitação psíquica em sintomas somáticos crônicos, que é tão característica da histeria, podemos então dizer que o caso da senhora M. von N. apresentava apenas uma pequena quantidade de conversão. A excitação, que era originalmente psíquica, permaneceu em sua maior parte nessa esfera. E é fácil compreender que isso lhe confere uma semelhança com outras neuroses, não histéricas. Existem casos de histerias em que todo o excedente da estimulação sofre conversão, de modo que os sintomas somáticos da histeria se intrometem no que parece ser uma consciência inteiramente normal. A transformação incompleta, no entanto, é mais comum, de modo que pelo menos parte do afeto que acompanha o trauma persiste na consciência como um componente no estado emocional do indivíduo. Os sintomas psíquicos, em nosso atual caso de histeria, em que havia muito pouca conversão, podem ser divididos em alterações de humor, angústia, depressão, melancolia, fobias e abulias, inibições da vontade. As duas últimas classes de perturbação psíquica são consideradas pela Escola Francesa de Psiquiatria como estigmas da degenerescência neurótica. Mas, em nosso caso, verifica-se que foram suficientemente determinadas por experiências traumáticas. Essas fobias e abulias eram, na sua maior parte, de origem traumática, como mostrarei com detalhes. Algumas das fobias da paciente, é verdade, correspondiam às fobias primárias dos seres humanos, e especialmente dos neuropatas, em particular, por exemplo, seu medo de animais, cobras e sapos, bem como todos os vermes de que Mefistófeles se gabava de ser senhor. Aqui a nota de rodapé. O senhor de ratos e também de camundongos, de moscas e percevejos, de rãs e piolhos. Freud adora citar essa, acho que é Goethe, Fausto, né? Tem vários textos dele. De tempestades e assim por diante. Mas também essas fobias se firmaram mais graças a acontecimentos traumáticos. Assim, seu medo de sapos foi fortalecido
pela experiência nos primeiros anos da infância de um de seus irmãos lhe ter atirado um sapo morto, o que levou a seu primeiro acesso de espasmos histéricos. Aqui, peraí. Tem um texto do Freud que ele fala sobre traumas. Se alguém já tiver lido e souber o nome do texto, diga aí. Principalmente quem participou do Conectadas que leu este texto. Está nesse livro aqui de Fundamentos. Talvez... eu acho que é na questão da análise leiga, que ele fala sobre a questão do trauma. Tem um momento que ele explica ali da questão do trauma, e que ele explica melhor e traz mais detalhes sobre isso, de ter um acontecimento e aquilo se tornar trauma a partir de uma experiência segunda ali, né, de uma nova experiência que traz aquilo, como se fosse o que as pessoas hoje chamam de gatilho. Alguém já leu sobre isso, entende? Eu quero dizer? Se alguém já leu lá no texto, com certeza vai saber. Mas, de forma geral, eu também acho que vale aqui a gente falar da questão de que o que é traumático para um pode não ser para outro. E tudo depende da interpretação que a gente dá para uma situação vivida. Para algumas pessoas, perder, sei lá, a mãe aos 2 anos de idade pode ser traumático e outras podem entender aquilo de uma outra maneira. Tudo depende de como vai ser a vivência dela a partir daquilo que aconteceu. E aí, nesse texto, ele também fala sobre isso. Beleza? Faz sentido? Vou puxar a orelha de cada um aí, ó, porque vocês estão com a câmera desligada. E aí, não sei se vocês estão entendendo, não estão, faz sentido, não faz. Então, tá bom, Kevin. Tem que participar, senão, não sei. Qualquer dia... ó, tá vendo? Só puxar a orelha que as bonitas aparecem, né? Qualquer dia eu vou perguntar qual que é a questão, por que vocês deixam a câmera desligada? Só, não tem essa, não tem condição. Se tem uma pessoa que zero liga para a questão de aparência, gente, sou eu. Quem me conhece sabe, né? Que eu sou, tipo, a mais bagunçada, que eu sou muito maloqueira, então não tem problema, essas coisas de maquiagem, look do dia, todas essas coisas, nem ligo. Vocês sabem, não sabem que eu sou assim? Tipo, zero incomodada com essas coisas? É pra vocês ligarem, sim, para participar. Quero nem saber. Pode aparecer tomando café, de boa, tem gente que às vezes fica cozinhando, né? Tá tudo certo. Tá bom, pelo menos agora no chat vocês começaram a aparecer, já ligaram as câmeras, tá melhor assim. Vamos lá. Deixa eu achar aqui onde eu estava. O que levou a seu primeiro acesso de espasmos histéricos. E de modo semelhante, seu medo de tempestades foi provocado pelo choque que deu lugar a seu estalido característico, e o medo de nevoeiros pelo passeio na ilha de Ruge. Não obstante, nesse grupo, o medo primário, ou talvez se pudesse dizer o medo instintivo, considerado como um estigma psíquico, desempenha o papel preponderante. As outras fobias mais específicas também foram explicadas por acontecimentos bem determinados. Seu temor de choques inesperados e súbitos era consequência da terrível impressão que teve ao ver o marido, que parecia estar gozando de ótima saúde, sucumbir a um ataque cardíaco diante de seus próprios olhos. Seu medo dos estranhos e das pessoas em geral revelou-se originário da época em que estava sendo perseguida pela família do marido e tendia a ver um agente deles em cada estranho, e de quando lhe pareceu provável que os estranhos soubessem das coisas que estavam sendo espalhadas por toda parte a respeito dela, por escrito e verbalmente. Seu medo de hospícios e de seus ocupantes remontava a toda uma série de acontecimentos tristes ocorridos em sua família e as histórias despejadas em seus ouvidos atentos por uma empregada estúpida.
Independente disso, essa fobia era sustentada, de um lado, pelo horror primário e instintivo que as pessoas sadias têm à loucura. Olha, isso daqui também a gente reconhece, né? Reconhece no sentido de ouvir. As pessoas têm muito medo de serem loucas, né? E às vezes acho que a questão da busca do diagnóstico também vem nesse sentido. Com certeza vocês já viram pessoas preocupadas e dizer, mas eu tenho alguma coisa? Você acha que tem alguma coisa? Tipo assim, me diz que eu não tô louca, me diz que eu não sou louca, não é? Às vezes elas falam de buscas mesmo no Google. Ah, eu fui procurar isso no Google para saber, sabe, se, tipo, mais alguém sente isso. E aí também tem aquela sensação de, se mais alguém sente isso, então tá tudo bem, eu senti. Parece que precisa de uma validação, né? Ah, então tá bom, se 3 pessoas sentem aquilo, eu sinto também, não tem nenhum problema. As pessoas realmente têm muito medo de serem loucas, algumas, né? E de outro, pelo medo sentido por ela, não menos do que por todos os neuróticos, de que ela mesma viesse a enlouquecer. Pois é. Acho que é o medo mor dos neuróticos. Seu medo altamente específico de que houvesse alguém de pé atrás dela foi determinado por diversas experiências apavorantes na mocidade e mais tarde. Desde o episódio do hotel, que lhe foi especialmente aflitivo por causa de suas implicações eróticas, seu medo de que um estranho se esgueirasse para o seu quarto foi muito acentuado. Por fim, seu medo de ser enterrada viva, que partilhava com tantos neuropatas. Era inteiramente explicado por sua crença de que o marido não estava morto quando seu corpo foi levado. Crença esta que expressava de modo tão comovente sua incapacidade de aceitar o fato de que a vida, com o homem a quem amava, chegara a um fim súbito. Na minha opinião, contudo, todos esses fatores psíquicos, embora possam responder pela escolha dessas fobias, não podem explicar-lhe a persistência. Aqui tem nota de rodapé. Apenas na primeira edição, esta palavra grafada como físicos, o que foi sem dúvidas um erro de impressão. Então, era psíquicos mesmo. É necessário, julgo eu, acrescentar um fator neurótico para explicar sua persistência. O fato de que a paciente vinha vivendo há anos em estado de abstinência sexual. Tais circunstâncias se acham entre as causas mais frequentes de uma tendência à angústia. Aqui outra nota. Ver o trabalho de Freud da mesma época sobre as neuroses de angústia. Na frase anterior, ele emprega o termo neurótico, como fez algumas vezes nesse período, em relação com o que mais tarde denominaria neuroses atuais. As abulias da nossa paciente, inibições de vontade e incapacidade de agir, admitem ainda menos que as fobias sejam consideradas como estigmas psíquicos causados por uma limitação geral da capacidade. Pelo contrário, a análise hipnótica do caso tornou claro que suas abulias eram determinadas por um duplo mecanismo psíquico, o qual, no fundo, era um só. Em primeiro lugar, uma abulia pode ser simples consequência de uma fobia. Isso ocorre quando a fobia se acha ligada a uma ação do próprio sujeito, e não uma expectativa de um fato externo, por exemplo, no caso atual, o medo de sair ou de se relacionar com as pessoas, em contraste com o medo de alguém se esgueirar para dentro do quarto. Aqui, a inibição da vontade é causada pela angústia concomitante à realização da ação. Seria errado considerar tais espécies de abulias como sintomas distintos das fobias correspondentes, embora se deva admitir que essas fobias podem existir, contando que não sejam graves demais, sem produzir abulias. A segunda classe de abulias depende da presença de associações carregadas de afeto e não resolvidas que se oponham à vinculação com outras associações, e particularmente
com qualquer uma que seja incompatível com elas. A anorexia da nossa paciente oferece o mais brilhante exemplo dessa espécie de abulia. Ela comia tão pouco por não gostar do sabor e não podia apreciar o sabor porque o ato de comer, desde os primeiros tempos, se vinculara a lembranças de repulsa, cuja soma de afeto jamais diminuíra em qualquer grau. E é impossível comer com repulsa e prazer ao mesmo tempo. Sua antiga repulsa às refeições permanecera inalterada, porque ela era constantemente obrigada a reprimi-la, em vez de se livrar dela por reação. Na infância, ela fora forçada, sob ameaça de punição, a comer a refeição fria, que lhe era repugnante. E nos anos posteriores, tinha sido impedida, por consideração aos irmãos, de externar os afetos a que ficava exposta durante as refeições em comum. Nesse ponto, talvez deva referir-me a um pequeno artigo no qual tentei dar uma explicação psicológica das paralisias histéricas. Nele, cheguei à hipótese de que a causa dessas paralisias residiria na inacessibilidade a novas associações por parte de um grupo de representações vinculadas, digamos, a uma das extremidades do corpo. Essa inacessibilidade associativa dependeria, por sua vez, do fato de que a representação do membro paralisado está ligada à lembrança do trauma. Uma lembrança carregada de afeto que não foi descarregada. Mostrei, a partir de exemplos extraídos da vida cotidiana, que uma catexia, aí nota aqui, essa parece ser a primeira vez em que aparece publicado o termo catexia, no sentido especial empregado por Freud para denotar um dos conceitos mais fundamentais de sua teoria psicológica. Então, de uma representação cujo afeto não foi decomposto. Envolve sempre uma certa dose de inacessibilidade associativa e de incompatibilidade com novas catexias. Até agora, não consegui confirmar, por meio de análise hipnótica, essa teoria sobre as paralisias motoras, mas posso citar a anorexia da senhora von N como prova de que esse mecanismo é o que opera em certas abulias, e de que as abulias nada mais são do que uma espécie altamente especializada, ou para usar a expressão francesa, sistematizada, da paralisia psíquica. A situação psíquica da senhora von N pode ser caracterizada no seu essencial, ressaltando-se 2 pontos. 1. Os afetos aflitivos, vinculados às suas experiências traumáticas, tinham ficado indecompostos. Por exemplo, sua depressão, sua dor pela morte do marido, seu ressentimento por ser perseguida pelos parentes deles, sua repulsa pelas refeições compulsórias, seu medo das numerosas experiências assustadoras e assim por diante. 2. Sua memória exibia uma intensa atividade que, ora espontaneamente, ora em reação a um estímulo contemporâneo, por exemplo, as notícias de Revolução de São Domingos, trazia seus traumas e os afetos concomitantes, pouco a pouco, até sua consciência atual. Minha conduta terapêutica baseou-se nessa atividade de sua memória, e esforcei-me todos os dias para resolver e livrar-me de tudo o que cada dia trazia à tona, até que o acervo acessível de suas lembranças patológicas pareceu esgotado. Aqui, se a gente lê com bastante cuidado, Freud diz que a conduta dele, então, baseou-se na atividade de sua memória, se referindo à memória dela. Mas aqui, esforcei-me todos os dias para resolver e livrar-me de tudo o que a cada dia trazia à tona. Traz aqui um olhar de que o esforço de se livrar daquilo foi dele. E aí, de novo, vou falar do Fundamentos, porque, sério, esse livro vale, tipo, cada texto que está aqui. Aqui, ele traz uma frase, num dos textos,
que eu acho que eu não vou encontrar agora, dizendo que não sou eu que tenho que recordar de nada, uma vez que aquilo não é meu. Então, olha a diferença que a gente vê aqui, existia a responsabilidade que ele trazia para ele. Eu que lembro, eu que resolvo, eu que faço, né? Tudo aqui é sobre o meu trabalho, em si, a minha forma de fazer. E hoje em dia a gente percebe que isso é um trabalho que também tem ali do analisando em si, né, do paciente, então, como podia ser chamado, no sentido de que não é mais alguém que está ali passivo, não é mais essa ideia, né. Eu queria achar essa frase, mas acho que eu não vou, porque, né, queria ler direitinho aqui para vocês, mas não sei se vai dar. Mas está no Construções na Análise. Deixa eu ver. Está no Construções em Análise. Depois vocês procuram lá, que com certeza vocês vão... Ai, achei. A doida, né, gente? Espera aí. Está na página 367, se alguém tiver o livro. De tudo que é essencial aqui, o analista não vivenciou nem recalcou nada. Não pode ser sua tarefa lembrar algo. O que então é a sua tarefa? Ele terá de inferir o esquecido a partir dos sinais por ele deixados. Ou, mais corretamente, ele terá de construir o esquecido. Como, quando e com que explicações ele comunica as suas construções ao analisando. É o que estabelecerá a ligação entre as duas partes do trabalho analítico, entre a sua parte e a do analisando. O seu trabalho de construção, ou se preferirmos de reconstrução, mostra uma ampla coincidência com o do arqueólogo, que escava uma moradia destruída e soterrada ou de uma construção do passado. Mas aqui você vê, o analista não vivenciou nem recalcou nada. Não é o trabalho do analista, então, que ele tenha uma recordação, né, ou que ele se livre de alguma coisa. Fica claro isso para vocês? Faz sentido juntar essas duas passagens? E aí a gente sabe que são de tempos bem diferentes, né? Então, beleza. Inclusive, tem muita gente que fala, né, sobre não chamar o analisando de paciente, justamente para não ter esse lugar de passivo na relação, porque a gente sabe que não é mais, né, visto dessa maneira passiva. Mas não sei, muita gente ainda chama de paciente, né? Agora tem uma galera chamando de cliente, aí tem outras pessoas chamando de analisando. Vocês chamam como? O que vocês falam? O que vocês preferem? Eu, de vez em quando, ainda falo paciente, mesmo concordando super com essa história de que o paciente traz uma ideia de passividade que não é bacana. Eu falo paciente, mas E aí, ainda acho que é inconsciente. Vamos falando tudo paciente. Mas, ó, apesar disso, eu acho importante a gente ter o conhecimento de que, né, não seria nesse lugar. E aí, vocês sabem que eu adoro saber do significado das palavras para que a gente possa pensar melhor, né, sobre aquilo que a gente faz. E aí, deixa eu achar aqui, peraí. A gente joga da questão do paciente, né, do que significa a mesma palavra, tem paciência, sereno, conformado, que sabe esperar, calmo, passageiro. E aí, quando a gente para pensar no significado, eu sei que tem o paciente do médico, mas também dá para a gente pensar sobre esse paciente, de quem tem paciência, de quem espera. E aí não entra no lugar de conformado, porque a ideia não é que tenha alguém conformado, mas que tenha alguém que tenha
paciência, que tem alguém que seja passageiro ali, né, da análise. Passageiro nesse sentido de estar vivendo, porque o passageiro também é ativo na viagem, né? Tá ali, faz algo ali. E essa coisa de saber esperar, porque hoje em dia a gente não sabe esperar. Então, o analista também precisa ser paciente. E aí, né, paciente nesse outro sentido. Mas parece que hoje em dia tudo é tão rápido, assim, né? Essa necessidade de eu quero me livrar disso agora, eu quero um diagnóstico agora, eu quero melhorar agora, e qual mais seja o pedido, de o quanto eles são impacientes. E é curioso que a gente possa olhar desses dois lados de paciente, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no chat. Eu gosto de cliente, mas paciente é o que a cabeça mais faz. Tem uma outra interpretação sobre paciente sem ser aquele que espera, mas ter paciência com o seu processo. Exatamente isso, né, Kevin? Porque eu tô falando da questão da gente procurar o significado das palavras. Cara, eu sei que dá trabalho, mas se um dia vocês experimentarem e buscar o significado das palavras, assim, enquanto vocês estão lendo Freud, vocês vão ver que os textos que fazem sentido dele aí passam a fazer, tipo, 1 bilhão de vezes mais sentido ainda. É muito bacana. E, claro, assim, tem várias traduções, né? Então, também, dependendo da tradução, é importante que se busque. Mas eu costumo fazer bastante isso. Não tem uma palavra certa que a gente deva buscar, né, saber o significado, mas eu vou me baseando por uma que me chama atenção ou por alguma que eu não sei o significado. Então, um paciente que pode vir dos dois lados, né, do conhecimento de senso comum ou então desse conhecimento aí do dicionário, eu vou lá e busco. E aí eu vou circulando e anotando no texto. Eu gosto bastante de fazer isso. Ou então no fichamento, que é o que eu uso para estudar. Deixa eu ver, a Sol colocou aqui. Aí, por isso que as terapias milagrosas estão em altas. Muitas pessoas estão impacientes, sim, consigo mesmas. Essa questão sobre o processo e espera. Ontem eu estava conversando com meu irmão, que está no processo de terapia para auxiliar na depressão. E ele falou que está querendo desistir porque não vê melhora. Aí eu perguntei quanto tempo tem, e ele me diz 2 meses. Eu ri e expliquei que ele precisava ser paciente, porque é uma caminhada. O que mais tem é pressa. Cara, e várias vezes eu escuto isso dos pacientes, mas eu escuto muito mais isso dos psis, sabia? Na questão da supervisão, então, é onde eu mais escuto, no sentido de, eu não sei, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí, vamos lá, né? Vamos pensar o que você está fazendo, então, de errado, o que você acha que você está fazendo de errado. Não, é porque o paciente já está 3 meses e não teve nenhum resultado. Então, eu disse, caramba, tipo, 3 meses. 3 meses para uma análise, se tem uma alteração do eu, né? Olha, fez toda, tipo, 3 meses, você tá começando. E aí eu sempre digo isso, vou dizer de novo, 2 anos na minha análise, eu acho que eu tô no começo. Isso porque 2 anos com essa lista, né? Com essa, que já fiz 7 com outra. E às vezes ainda parece que eu tô lá no começo, tô sempre no começo. Então, é preciso ter bastante cuidado, tanto com a gente sendo paciente, quanto com a gente sendo a psi, né? De o que se espera ali, por que quer ter tanto resultado. É claro que se você chegar e falar assim, meu, mas sei lá, o paciente nunca trouxe nada, dá para dar uma. Também não estou dizendo que vai ficar no bate-papo 3 meses, não é esse o intuito, né? Eu sempre digo essas coisas de ter paciência, entendendo que vocês sabem o básico de, né, vamos propor ali associação livre, garantir que isso aconteça, não deixar no bate-papo, não ficar conversando com o paciente, não é sobre isso, mas uma mudança, assim, sobre aquilo, do paciente, assim, em 3 meses, não acontece, às vezes é o tempo que ele está contando ainda a história dele, está ainda ali se ambientando na análise, né? Deixa eu ver onde que eu parei. Aqui. Essas duas características psíquicas, que considero como geralmente presentes no paroxismos histéricos, abriram caminho para muitas considerações importantes. Adiarei, contudo, a discussão das mesmas até que tenha dispensado certa atenção ao mecanismo dos sintomas somáticos. Não é possível atribuir a mesma origem a todos os sintomas somáticos desses pacientes. Pelo contrário, mesmo a partir desse caso, que não os apresentava em grande número,
verificamos que sintomas somáticos de uma histeria podem surgir de várias maneiras. Ousarei, em primeiro lugar, incluir as dores entre os sintomas somáticos. Até onde posso ver, um grupo de dores da senhora Von N fora, por certo, organicamente determinado por ligeiras modificações de natureza reumática nos músculos, tendões ou feixes, que causam muito mais dor nos neuróticos do que nas pessoas normais. Outro grupo de dores era, com certeza, as lembranças de dores. Eram símbolos minêmicos. Nota de rodapé. Freud já utilizava esse termo na seção 1 de seu primeiro artigo, As Neuropsicoses de Defesa, e o emprega repetidas vezes nesta obra. O termo raramente ocorre em seus trabalhos posteriores, embora seja explicado com certa extensão na primeira de suas 5 lições. Então, eram símbolos minêmicos das épocas de agitação e cuidados prestados aos doentes, épocas que desempenharam um papel de grande relevância na vida da paciente. É bem possível que as dores também tenham se justificado, originalmente, em bases orgânicas, mas foram depois adaptadas para as finalidades da neurose. Baseio essas afirmativas sobre as dores da senhora Von N, principalmente em observações feitas em outro caso, as quais relatarei mais adiante. Nota: o tema das dores reumáticas e sua relação com a histeria é examinada com certa extensão no caso da senhora Elizabeth Von R, mais adiante. Quando a este ponto particular, poucas informações puderam ser colhidas com a própria paciente. Alguns dos notáveis fenômenos motores revelados pela senhora Von N eram simplesmente expressão das emoções e podiam ser reconhecidos com facilidade como tal. Assim, a maneira como estendia as mãos para frente com os dedos separados e retorcidos expressava horror, do mesmo modo que seu jogo facial. Esta era, com certeza, uma maneira mais viva e desinibida de expressar as emoções do que era comum entre as mulheres de sua instrução e raça. Na realidade, ela própria era comedida, quase rígida, em seus movimentos expressivos, quando não se encontrava em estado histérico. Outros de seus sintomas motores estavam, de acordo com ela própria, relacionados diretamente com suas dores. Agitada, ela brincava com os dedos, ou esfregava as mãos uma na outra, para impedir-se de gritar. Esse raciocínio nos obriga a lembrar de um dos princípios formulados por Darwin para explicar a expressão das emoções, o princípio do extravasamento da excitação, que explica, por exemplo, por que os cães abanam as caudas. Todos nós estamos acostumados, ao sermos atingidos por estímulos dolorosos, a substituir o grito por outros tipos de inervações motoras. Uma pessoa que tenha tomado a firme decisão de, no consultório do dentista, conservar a cabeça e a boca imóveis e não colocar a mão no caminho, poderá, no mínimo, começar a bater os pés. Gente, vocês conseguem perceber isso em vocês? Eu tenho uma resistência boa à dor. A Rafa vai entender o que eu tô falando, porque quem tem endometriose tem uma resistência boa à dor, né? Porque é dor todo dia. Sim. Ou você acostuma, ou você não vive, né? Então, eis que agora eu tenho uma resistência. Não é, Rafa? A gente cria uma resistência assim, ó, na força do ódio. Não tem outro jeito. E aí, quando eu tenho muita acne, né, por conta do DIU, depois que eu coloquei este inferno na minha vida, vamos falar mal do DIU, encheu de espinha. E aí eu faço uma limpeza de pele, eu não sei se vocês já viram lá no Insta já, e ela cutuca tudo, né? E aí, tipo, fura, não é fura. Usa sei lá o quê, para, tipo, extrair na raiz lá da acne e romper com o ciclo da acne. E aí passa anestésico. Como passa anestésico, acaba que não dói mesmo. Mas até não doer, tem alguma coisa que fica. E aí eu tenho
um jeito, sei lá, de lidar com a dor, que quando eu tô com dor, eu fico apertando a mão, assim. Tô sempre apertando a mão. E aí, quando eu faço limpeza de pele, alguma coisa, eu fico fazendo esse movimento de apertar, né? Aí agora eu tava lendo isso, tava lembrando. Pra mim, é sempre tipo assim, eu consigo suportar a dor quando eu aperto. E aí fica uma coisa mais confortável. Seja essa, ou seja qualquer outra dor que eu sinto. E aí, quando eu fui ter filho, enquanto eu tava no parto normal, ali tentando o parto normal, tava tudo bem. Tipo, vinha a contração, eu respirava lá, né? Nem sempre tão plena, mas aí a coisa ia caminhando, porque pasmem, assim, ó, a dor da endometriose, no meu caso, tá, gente? Dói mais, a cólica dói mais do que o trabalho de parto. Para mim, o trabalho de parto foi muito mais sossegado, assim, de verdade. Foi bem mais tranquilo. Eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. E aí, quando eu estava tendo as contrações, eu fazia isso de ficar apertando a mão. E aí dava. Na hora que eu fui fazer a cesárea, que não dava, né, para fazer parto normal, porque meu filho estava sentado. Na hora que eu fui fazer a cesárea, eles amarram sua mão, né? Não tem, tipo, você não mexe a mão. Pensa numa agonia. Porque as pessoas falam que o parto normal dói, e assim, eu não sei como que é a questão do parto normal, no sentido de fato do expulsivo, né? Eu só cheguei a ter a parte da dilatação até a bolsa estourar, depois não passei disso. Então, não sei como é que é o expulsivo, mas a cesárea, as pessoas acham que elas mentem, não sei, gente, porque assim, a cesárea não dói, mas você sente tudo. Se tem alguém aqui que já fez cesárea, pra gente falar mal junto, não? A Carol já. Carol, tu não sente cortar? Cada camada, Pri também. Gente, é a sensação mais doida que tem. Porque você sente cortar a sua barriga. Você sente abrir sua barriga. No caso, eu senti afastar minhas costelas para tirar, né, o óteo de lá. Quando a bolsa estoura, porque uma bolsa estourou e a outra, eles tiveram que estourar. Porque eles eram de bolsas separadas. Parece que tem uma bexiga dentro de você, que alguém fura e você sente tudo isso. Não dói, mas ao mesmo tempo, você sente absolutamente tudo que está acontecendo. Tem, imaginem, acho que a maneira mais imagina alguém mexendo dentro do seu órgão, você sentir como se estivesse mexendo aqui assim, ó, no seu braço. É muito doida a sensação. E aí não tinha como apertar a mão. Não dava, meu. Teve uma hora lá assim, ó, que eu vi mais nada, desmaiei. Até hoje, assim, eu acho, eu tive bastante complicação, assim, eu tive hemorragia e tal, então acho que pode ter sido por isso também, mas eu lembro que me deu uma agonia, e aí eu falava pro Caio, não é possível, acho que essa anestesia não pegou. Não sei, não tá com anestesia, não tá. E aí eu comecei a ficar nervosa, nervosa, e aí eu queria mexer a mão e não dava. E assim, caótico, né? Mas no fim é lindo, maravilhoso, foi tudo bem, não quero assustar ninguém, tá, gente? Vale a pena, é maravilhoso para quem quer ser mãe, né? Vale muito a pena. Mas aí eu tava lendo isso e achei que, sabe, é pertinente a gente pensar assim, realmente a gente faz isso. A gente às vezes não põe para fora, não fala das coisas, e isso sobre muitas coisas, né? E dói. Por isso que a gente sabe, né? Fibromialgia, né? Não fala, ou quando a pessoa diz, eu tenho uma paciente que ela fala assim, aí eu briguei e tal, né? Só que ela nunca briga no sentido de ela brigar, brigam com ela, uma pessoa específica lá que ela tem. E aí quando termina, ela vai e vomita. Vomita, vomita, vomita. E o que que ela vomita? É tudo também que ela não diz. E às vezes é muito possível que a gente veja esse movimento na gente e no outro. O corpo, ele responde mesmo aquilo. Existe uma vazão que a gente dá. De um jeito ou de outro, aquilo vai sair. É importante pensar como que vai sair, né? Nem sempre é possível sair em palavras, né? A gente trabalha aqui a questão da fala e da palavra, mas assim, nem sempre também é possível que isso aconteça. Mas é importante a gente pensar o quanto que isso acontece e ter essa sensação, assim, ficar claro isso. Deixa eu ver o que vocês colocaram. Olha, a Rafa já cortou a mão. E aí a gente vê na clínica pessoas que realmente se cortam de várias formas, né? Chegam a se machucar mesmo.
Ó, Carol Guerreira, já teve normal e cesárea. E ainda é psicóloga perinatal. Ai, deve ser muito legal. Eu tenho um super amorzinho, assim, por essa área. Acho que deve ser muito boa. Mas não entre em pânico. A gente só fala de pânico, porque quando tá vivendo, assim, depois tu vai ver, nem é tudo isso. No momento que tá lá, assim, que tu vê o teu filho nascer, que aí as pessoas falam, ah, tá tudo bem. Aí você fala, ah, acabou. E é muito engraçado, a gente esquece. Esquece das coisas que é uma beleza, teria vários. Ai, a Chay tá colocando aqui, ó, que lembra de quando tirou o siso, eu vou tirar. Eu tenho que tirar 4 sisos, gente, tô com vontade de fugir. E a Carol colocou aqui, ó, já fica para todo mundo saber que hoje em dia é considerada violência obstétrica amarrar a mão. Então, hoje em dia falo mais, né, de uma cesárea humanizada. Cara, mas eu fico pensando, não é uma crítica, não, eu realmente fico pensando, tipo, se a mão fica solta e você sente mexendo nos seus órgãos, será que não vai bater no médico? Não sei, tipo, o que que eu faria com as mãos, sabe? Eu não sei se eu deixaria continuar se a minha mão tivesse. De verdade, assim, eu acho que pode ser errado amarrar, né? E desconfortável bastante, mas eu fico pensando o que que eu faria com essas mãos se elas estivessem livres. Eu não sei. Ainda bem que hoje em dia deixam, né, outra pessoa ficar, porque aí tu segura a mão lá do marido, ou quem quer que seja, que esteja lá, ainda deve dar uma ajudada, porque senão acho que bate no médico. E não de, tipo, de nervoso, sabe? Dá uma agonia. Olha, um monte de gente falando aqui que aperta as mãos também. Acho que deve ser comum. E a Vânia fala que tem dermatite e síndrome do intestino irritável. E ambos desencadeavam situações em que eu não conseguia falar. Eu tenho dermatite também. Eu tenho tudo que... Todos os itens. Não tem como bater. As mãos eram para evitar contaminação em campos cirúrgicos. Ô, Carol, mas e aí, tipo, fica como? De verdade, tenho essa dúvida. Hum. Como que, Bru? Ai, tá. Como Eu que? não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Carol? Peraí. Sim, Deu então pra eu vou ouvir? sair da sala e entro de novo, que é o meu Meet. Mas pode todo mundo ficar aí, peraí. Voltou aí para vocês? Estão me ouvindo? Sim, agora eu tô. Vamos lá, Bru. Qual é a sua dúvida? Das mãos, tipo, fica livre e aí? Tipo, é Sim, de sim. boa? Sim, hoje em dia há ainda hospitais que têm uma certa resistência, né? Os campos, porque você lembra, na hora da cesárea, vai um campo assim para cobrir, separar da sua cabeça para o resto do corpo, que são campos estéreis, né? As mãos eram evitadas ali numa forma de evitar a contaminação, para que a gestante não colocasse a mão sobre o campo, não derrubasse aquela barreira e não houvesse contaminação. Hoje em Sim. dia a gente trabalha muito com a questão da humanização, né? Aquele campo ele é possível baixar, existe campos estéreis tanto de pano, TNT, quanto os descartáveis, que é a base de SMS, e esse campo baixa e a gente mostra o bebê para essa mãe. Né? É Sim. possível mostrar ali até ainda com cordão umbilical. Sai da barriguinha, hoje em dia a gente espera, né? A pediatria defende muito esperar, parar de É de pulsar o pulsar, né? cordão de 3 a 5 minutos, só que tem pediatras que defendem que o risco menor de incidências de doenças é 1 minuto. Então, eles preferem clampear com 1 minuto, né? Ou, numa emergência, clampeia antes. E aí mostra esse bebezinho para a mãe. As mãos é uma forma dessa mãe poder pegar na mão do parceiro, pegar na mão do seu acompanhante, tocar nesse bebê depois que ele é devolvido para a pediatria, né? Que nem que assim, eu tenho várias funções. Eu sou psicóloga clínica, perinatal, e trabalho no centro obstétrico como técnica de enfermagem. Então, para mim, o conhecimento é gigantesco, né? E Sim, aí, que legal. sim, é uma área que eu gosto bastante, eu estou cada vez me aprimorando mais. E aí, por exemplo, eu como técnica, se eu estiver dentro do berçário, que é uma das funções que tem no centro obstétrico, eu já coloco o bebê na hora dourada, né, que eu coloco para amamentar naquele primeiro minuto de vida. Eu falo para sua mãe, para a mamãe, né, toca no bebê, sente ele, porque a ocitocina está muito pulsando ali,
essa vinculação dentro da primeira hora de vida é muito importante, como esperar 1 minuto do clampeamento do cordão. Mas, Sim. por exemplo, onde tem residência é complicado, os pediatras ficam desesperados, querem tirar logo, fica preocupada naqueles primeiros cuidados com o bebê, né? E hoje em dia a gente vai trabalhando isso com a pediatria, com os obstetras, para que tenha essa vinculação. E essa mãe, como você falou, é uma preocupação, eu vou bater no médico. Não. Eu fiquei pensando. Eu já teve pacientes, o medo das pacientes normalmente é na anestesia. Que não dói nada, né, Carol? Não dói mais funcionar a mão. Pode falar. Eu senti mais a agonia de mexerem. A anestesia eu não senti nada. Também é tanta contração que você não sente nada. A não ser alguém que de repente marca o parto e aí chega sem dor, né? Como eu estava em trabalho de parto, eu não senti absolutamente nada. Assim, a angústia maior, de fato, é sentir mexer, não sente dor, mas sente mexer. Não sabe o que está acontecendo, mas, por exemplo, na anestesia, que é um dos maiores medos delas, o anestesista já vai explicando todo o passo a passo. É como a gente fala na psicologia obstétrica, psicoeducação. Se a gente comunica o que vai acontecer antes, diminui a angústia. Diminui ali como a pessoa está agonia, enfim. Isso ajuda muito a aliviar transtornos maiores futuros, porque acontece de ter ali uma rejeição pós-parto, da mãe não querer vincular com aquele bebê, e esse trabalho de profilaxia, de psicoeducação, ajuda com que essa vinculação seja maior. A gente evita o baby blues, a depressão, tudo isso, todo esse acompanhamento, é muito importante, sim. Nossa, eu acho isso fantástico, assim, muito legal. Até aqui não tem, acho que muitas mães, né? Mas, gente, isso faz tanta diferença quando a gente vai ter filho, assim, que tem alguém que... Nossa, eu lembro que, assim, para mim foi muito difícil não ter tido parto normal, porque eu me preparei, tipo, 8 meses, porque a minha gestação foi até 8 meses, para ter o parto. Eu sabia desde o começo que era mais complicado, porque eu tinha 2, né? E aí, parto natural gemelar, realmente a gente sabe que tem uma dificuldade, mas como a minha gestação foi tranquila, eu super achava que dava. E aí eu tive uma puta idealização do parto, e mais do que do parto, eu achei que eu ia amamentar logo que eles nascessem. Eu achei várias coisas que não aconteceram. E não teve muito isso das pessoas me explicarem, assim, que poderia ou não poderia acontecer. Porque é muito bom quando tem essas informações, porque a gente acaba consumindo muita informação, mas quando a equipe do hospital não está preparada para te alertar o que pode acontecer nas mais diversas possibilidades que existe ali, você meio que já tem assim, né? Para mim foi muito frustrante não amamentar eles. Assim, eu amamentei meus filhos até 3 anos. Então, não atrapalhou nesse sentido, mas eles nasceram 4:30 da tarde, eu só fui vê-los, era 10 e tanto da noite, porque eu tive hemorragia, né, aí eu que tive mesmo, eu só acordei realmente essa hora. Então, demorou muito, mas aí tu fica com toda aquela expectativa de como vai ser, não sei o que, aí o cordão teve que cortar logo, porque eles eram prematuros, e aí tinha o risco da sala, que não podia ligar ar-condicionado, não podia nada disso, pelo fato de eles serem prematuros, de alguma forma eles eram baixo peso, então tem toda essa coisa, aí eu vi eles, tipo, 2 segundos, tô exagerando, assim, rapidinho, e pronto, foi. Com a Isis, que nasceu primeiro, eu ainda consegui ficar 3 minutos, que foi até o tempo do Otto nascer, mas com ele eu fiquei menos, e aí já tiveram que tirar. E aí depois você fica pensando, nossa, meu Deus, mas será que eu fiz alguma coisa errada? Será que isso vai prejudicar? Será que não sei o que? Um monte de coisa, porque às vezes a equipe não explica o que, tipo, de repente, ó, você não vai ver seu filho sem querer nascer, mas tudo bem, isso não vai te atrapalhar na amamentação, né? Porque nem tudo é bonito assim, às vezes, na hora que nasce. Acho que a Carol entende isso que eu tô falando, né, Carol? Entendo bem. Super quer fazer e não dá, não consegue. Sim, são idealizações, aí vem o sentimento de culpa, e aí se você não tem um bom preparo para isso, de fato, você acaba adoecendo. Vem o adoecimento mental materno, né? Vem o baby blues, porque não fez aquela vinculação necessária naquela primeira hora, né? A comunicação também, tem pediatra que vai, faz tudo rapidinho, nem aparece para te comunicar o que está acontecendo. A própria enfermagem assim, é uma área que está crescendo muito para que tenha essas mudanças, né? Para que seja cuidar do início da vida, para que tenha tudo muito bem elaborado, no desenvolvimento desse bebê, a família. E aí, por exemplo, eu trabalho também no seu caso ali,
O seu acompanhante estava lá fora, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, estava preocupado, e aí vem também a psicologia obstétrica explicar para ele o que está acontecendo, acolher ele em seu sofrimento, porque aí ele não estava preocupado com um, estava preocupado com 3, né? Sim. Então tem tudo isso que a gente vem trabalhando, é uma corrente nova. Aqui em Santos, não acho que é resistência, mas acho que falta muito ainda disseminar esse trabalho e apresentar. Só tem o São Lucas, que tem psicologia obstétrica, tem uma psicóloga lá, que ela trabalha com a Unimed, para o hospital, e as outras tudo particulares, né? Convênio não cobre, então, assim, é uma assistência muito nova, pouco reconhecida ali, mas a gente está se caminhando, né? Aqui em Santos, para quem não sabe, assim, a gente tem uma das maternidades que é do SUS, que mais respeitam, assim, nossa, é super... Estivadores, é super bom, assim, o serviço lá, no sentido de acolhimento mesmo, a mãe. E é eles uma são 100% maternidade pública. Tem tudo do Ministério da Saúde, eles seguem à risca. Lá é o Dr. Lázaro, que é chefe do serviço. Eu ainda não consegui contato com ele. Eu sei quem ele é, porque eu trabalho com muitos obstetras. Sim. Eu sei quem ele é e quero me apresentar lá exatamente para falar para ele desse serviço, né? Ele segue à risca tudo que for do Ministério da Saúde. É bem legal, assim, eu conheço várias mulheres que já tiveram o parto lá e que relatam, assim, sempre falando que é super respeitoso, eles respeitam o plano de parto, eles seguem realmente, assim, o desejo da mãe, é bem respeitoso, bem legal. Infelizmente, assim, a gente está elogiando como se fosse algo, né, uau, deveria ser assim, mas não é. Em todos os lugares. Enfim, gente, ó, temos que terminar hoje. Carol, obrigada. Obrigada a você por falar sobre essas coisas. Inclusive, se tiver PCs que, olha, até a Carol mesmo, cara, falem sobre isso, tragam mais sobre isso, porque é muito carente desse tipo de informação e acolhimento. Eu acho que, se a gente falar em termos de marketing de nicho, né, é um trabalho que deve muito, assim, ser feito, não no sentido só de trabalho com isso, porque o marketing vai ser bom. Não é nesse sentido que eu quero dizer, mas, assim, é muito carente desse tipo de informação que é muito necessária e que, às vezes, você tem ali logo no comecinho da gestação ou do nascimento da criança, pode mudar todo um curso de como isso vai acontecer com a família. E a Érica perguntou aqui da questão do que seria o serviço de uma doula. Né? A doula, ela é uma pessoa que acompanha mesmo a gestante e que acompanha o parto. Ela é como se fosse uma pessoa, uma facilitadora para que esse parto seja respeitoso, né, para que essa mulher se prepare tanto na questão do nascimento ali, do parto e tal, como na questão da amamentação, e aí cada doula tem não é profissão que eu ia falar, tipo uma especialidade, assim, tem doulas que são, já ouvi falar que tem psicóloga, aromaterapeuta, técnica em enfermagem, enfim, tem várias outras possibilidades. Eu tô falando assim, com o conhecimento que eu tenho e da experiência também que eu tenho de passar com uma doula. Mas eu gosto, acho um serviço muito bacana, tanto que eu passei na gestação. Foi legal. Tá bom. Ó, vamos anotar aqui que a gente terminou a leitura na página 120. Nessa parte aí que fala do Darwin. E aí, na próxima, então, a gente continua a partir daqui. Se alguém tiver a página do PDF, depois manda lá. E aí, acho que na próxima semana, a gente já termina essa parte da discussão, para na outra começar um outro caso. Mandar aqui, ó, página 75 do PDF. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Fiquem bem. Até semana que vem.